Eu nunca fiz um vídeo sobre dinheiro, sobre o dízimo. O livro de Malaquias foi escrito no ano 430 a 420 antes de Cristo. E eu estava lendo 11 textos, mas tem mais, que fala sobre esses fatos a respeito do dízimo. E em Malaquias 3, 8, 9 e 10 fala a respeito do dízimo. Mas muitas pessoas são contra o dízimo, pregam contra o dízimo e desestimulam as pessoas a dar o dízimo. Mas o dízimo é para manutenção da obra de Deus. E nada anda sem dinheiro. Nada anda sem dinheiro. Segmento nenhum da sociedade anda sem dinheiro. Política, comércio, indústria, tudo é preciso dinheiro. É preciso trabalhar no positivo. Mas a maioria das empresas e os segmentos da nossa sociedade estão trabalhando hoje no vermelho. Trabalhando numa situação bastante difícil. Mas estão vencendo e é preciso vencer. Mas a Bíblia Sagrada fala em 3 e 10 de Malaquias que é para nós cristãos levar o dízimo à casa do tesouro, e para que haja mantimento na casa do tesouro, que seria a igreja, porque a igreja precisa de dinheiro. Nós temos trabalho missionário, nós temos construção de templo aqui no bairro, nós estamos fazendo um templo de 2 andares, 2 pisos de alvenaria, e vai muito dinheiro. E essa manutenção desses trabalhos é através do dízimo e das ofertas dos irmãos. E só tem um detalhe bastante interessante. E o apóstolo Paulo falou que no segundo livro de Coríntios, capítulo 9, versículo número 7, que Deus se agrada, tem prazer naquela pessoa que estende a sua mão com alegria, que dá com alegria. No livro de Mateus 23 e 23 e Lucas 11, 44, Jesus repreendeu os fariseus. Lá em Jerusalém tinha 4 seitas religiosas no tempo fariseu, no tempo de Jesus. Eram os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Mas os fariseus eles ostentavam santidade exterior, e Jesus repreendeu os fariseus porque eles davam o dízimo da hortelã, do coentro, e faziam de tudo para que o povo visse que eles estavam fazendo algo em benefício do reino de Deus, mas na verdade era uma santidade exterior, era apenas ostentação, e Deus não gosta de ostentação. E Jesus repreendeu os fariseus. No primeiro livro de Timóteo, no capítulo 6, versículo 10, a Bíblia fala sobre o dinheiro. E não especificamente o dinheiro é a raiz dos males, mas a paixão, a obsessão, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. Tudo que está acontecendo de ruim no Brasil e no mundo é oriundo da paixão e da obsessão pelo dinheiro, pelo poder, pela fama. E muitas pessoas fazem coisas horrendas pelo dinheiro. Mas o dinheiro, eu quero dizer a vocês que o dinheiro para mim não faz minha cabeça. Eu não me preocupo com o dinheiro. O apóstolo Paulo, numa certa ocasião, ele fez uma oração e ele orou a Deus e pediu a Deus que Deus não lhe desse muito pouco, para ele não padecer necessidade e não sofrer humilhação, e não desse nem muito para que ele não viesse a se ensoberbecer. Então ele fez uma oração bastante inteligente, bastante sábia, pedindo apenas o suficiente para que ele pudesse viver uma vida abençoada e digna nesse planeta. E assim que se sucede, meus ilustres. A Bíblia Sagrada fala no livro de Lucas 19 e 17, no livro de Mateus 25 e 21, a respeito de algo que Jesus outorgou a alguém para que esse alguém trabalhasse e fosse fiel, na verdade, e mostrasse o seu trabalho e fosse fiel. E Jesus dissera nessas 2 parábolas, em 19, 17, 25 e 21 de Mateus e 19, 17 de Lucas, ele disse aos seus servos: aquele que foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Então a bênção de Deus, diz a palavra de Deus em Lucas 6,38,
que a bênção de Deus é recalcada, sacudida e transbordante. E eu tenho prova disso. Deus tem me abençoado de uma maneira extraordinária, não tem deixado me faltar nada. E mesmo com o pouco eu tenho conseguido abençoar a muitos, mesmo tendo pouco, porque a bênção de Deus é transbordante, recalcada e sacudida. E Paulo falou em Coríntios 9:7, segundo os Coríntios, que Deus ama e aquele que dá e que estende a sua mão com muita alegria, com prazer e com alegria, na verdade. E assim que se sucede, meus amados irmãos. No livro de Provérbios 10:22, a Bíblia Sagrada diz que a bênção de Deus é que enriquece e não acrescenta dores. E eu tenho aqui inúmeros textos que falam a respeito do dízimo. Por exemplo, Jacó teve 12 filhos. E entre os 12 filhos de Jacó tinha um que tinha o nome de Levi. E os levitas foram consagrados e separados única e exclusivamente para o trabalho do sacerdócio. Era para trabalhar única e exclusivamente na obra de Deus. A tribo de Levi. Eram 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, na verdade. E Deus deu ordem às demais 11 tribos que trabalhassem e trouxessem o dízimo para os levitas, para que houvesse mantimento na casa de Deus e os levitas pudessem viver com os dízimos que as demais 11 tribos traziam para dizimar aos levitas. E assim que se sucede. E existem muitos tipos de demônio. Existem muitos demônios. Uma vez Jesus mandou os seus discípulos orar por um guri que estava endemoniado, um adolescente, um jovem que estava endemoniado. E os discípulos voltaram e disseram: Senhor, não tivemos êxito em nossa caminhada, não tivemos condições de expelir o demônio. E Jesus dissera aos discípulos: vocês não expeliram o demônio pelo seguinte fato: esse tipo de demônio é só com jejum e com muita oração. Se não orar e não jejuar, não tem como expelir esse tipo de demônio. E existe um demônio chamado devorador. Ele devora o gás do bujão, ele devora tuas comidas na tuia, ele devora tua roupa, teu calçado, o teu salário entra num saco furado e sai por baixo, e tudo que você ganha não dá nem para manter a tua família. Por quê? Porque o devorador devora. E no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Deus disse a Malaquias e a todo Israel: tragam os dízimos e a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa, e façam prova de mim, ver se eu não abrirei a janela do céu e não derramarei sobre vós uma bênção tamanha que vos advenha maior abastança. E por causa dessa atitude, desse feito, dessa ação com amor que vocês farão, eu vou repreender e neutralizar o devorador. Meus ilustres e amados irmãos, tudo aquilo que eu ponho a mão para fazer prospera, e o meu gás dura mais no botijão, as comidas lá na despensa sempre está sobrando, sempre tem para ajudar um menos favorecido. E sou uma pessoa fraca, mas eu procuro ser fiel no pouco, para que no muito o Senhor me coloque. Então nós temos exemplo aqui, vou citar e já vou encerrar porque o tempo é bastante exíguo. Gênesis 14:20, Gênesis 28:22, Levítico 27:32, Números 18:21 e 24, Deuteronômio 14:22, Deuteronômio 26:12, Neemias 10:37, Hebreus 7, versículo 2, Hebreus 7, versículo 9, 2 Coríntios 9, versículo 7 e Mateus 17, versículo 24, fala a respeito desse tema. Deus que te abençoe, te guarde, te proteja. Se você quiser ser um vencedor, contribua e faça a tua parte na obra de Deus. Seja fiel no pouco, e sobre o muito Deus vai te colocar. Faça aquilo que Deus tem colocado no teu coração, mas contribua com alegria, porque nada é obrigado e Deus não tem prazer naquele que faz as coisas que não seja por fé e faz as coisas sem ser de boa e livre e espontânea vontade. Deus que abençoe nossa nação, nosso povo, nossa igreja, e nos dê da sua graça e o seu poder, para que nós possamos ser mais do que vencedores na autoridade e no poder do nome de Jesus. Amém.